Vamos lá. Operações com frações. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Para resolvermos alguma adição, subtração, multiplicação e divisão, precisamos saber de algumas regras. Vamos lá para o livro. Aqui, ó, adição. Você pode observar aqui, ó, a representação gráfica daqui. 2/8 mais 1/8 mais 4/8 igual a 7/8. Por quê? Você vai conservar o numerador não, desculpa, os denominadores, porque eles são iguais, olha só. Conserva e soma os numeradores. 2 mais 1, 3, com mais 4, 7. 7/8, a representação gráfica do inteiro, 8 partes e 7 partes pintadas, ok? Para adicionar as frações com denominadores iguais, adicionamos os numeradores e conservamos o denominador comum. Agora veja, 1/2 mais 2/4 são denominadores diferentes, então não dá, né? O que eu vou fazer? Você vai simplificar, nós já vimos isso em aulas anteriores. Você vai pegar o 2, dividir por 2 e o 4 dividir por 2. Lembrar da aula de múltiplos, eles estão múltiplos. Ao fazer, você vai repetir a primeira, que é 1/2, mais 1/2, que é o resultado de 2/4. Aí, ó, no denominadores iguais, você vai conservar e somar os numeradores. 1 mais 1, 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Essa é a adição com frações. Denominadores iguais, você vai conservar e somar os numeradores. Denominadores diferentes, você vai simplificar a fração até se igualar à primeira, para poder chegar no resultado. E assim sucessivamente. Aqui, 1/2 vezes 2 vezes 2, dá 2/4. 2/4 é a fração equivalente a 1/2, o que foi visto aí anteriormente. Ok, quinto ano. Agora nós vamos para subtração. Subtração é o mesmo raciocínio da adição, só que nós vamos subtrair. Você tem 3/4 menos 1/4. Você vai conservar o denominador e subtrair o numerador. 3 menos 1, 2. 2/4. Para subtrair as frações com denominador iguais, subtrai-se o numerador e conserva-se o denominador comum. E para frações com denominadores diferentes? Para subtrair com denominadores diferentes, primeiro reduzimos as frações ao mesmo denominador, depois subtraímos as frações com denominadores iguais. Olha só, 8/5 e 2/3. Vai ter que lembrar da aula de múltiplos. Múltiplos de 5, múltiplos de 3. 8/5 menos 2/3. Não vai poder fazer, porque são denominadores diferentes. Você vai pegar um número, múltiplos, que iguale os denominador ao mesmo número. Por exemplo, aqui, 5 vezes 3, 15 e 3 vezes 5, 15. Ao multiplicar o número de baixo por 3, você também vai multiplicar o número de cima por 3. Ao multiplicar o número de baixo por 5, também vai multiplicar o número de cima por 5. Tem que lembrar que eles são múltiplos. Olha só, 8 vezes 3, 24, 5 vezes 3, 15. 2 vezes 5, 10, 3 vezes 5, 15. Pode ver que igualou os denominadores. Agora sim, você vai fazer a subtração. Vai pegar 24 quinzeavos menos 10 quinzeavos. Você vai repetir, né, conservar o denominador e subtrair os numeradores. 24 menos 10, 14. Ok? Denominadores iguais. Você vai conservar e subtrair os numeradores. Denominadores diferentes, você vai ter que lembrar dos múltiplos. Lembrar que sempre que o número de baixo tem que ficar igual, que são os denominadores iguais, ó. Mas para chegar nisso, você vai ter que lembrar. Ele é múltiplo de 3, múltiplo de 5. E assim sucessivamente. Ok, quinto ano. Agora nós vamos para a multiplicação.
Multiplicação. Para multiplicar um inteiro por uma fração, multiplicamos o inteiro pelo numerador e conservamos o denominador. Vejam só, aqui você tem a representação gráfica de 3 círculos, né? Aí, o inteiro é 2 e apenas uma parte é pintada. Então, você vai botar o 2 embaixo, que é denominador inteiro, e o 1. 1,5 mais 1,5 mais 1,5 dá 3,5. Usando o processo da multiplicação, você vai pegar 3, porque são 3 figuras, 3 vezes a representação gráfica, 1,5. 3 vezes 1 é 3. Não esqueça, a gente já viu em aulas anteriores que não aparece, mas aqui embaixo tem o número 1. E 2 vezes 1, 2. 3,5. Ou ainda, 3 sobre 1, não aparece, mas esse 1 sempre está lá. Vezes 1,5. 3,5. Observe os outros exemplos. 4 vezes 1 quarto. Aí, ó. 4 sobre 1, porque tem que lembrar, não aparece, mas o 1 sempre está aqui. Vezes 1 quarto. 4 vezes 1 é 4. 1 vezes 4, 4. 4 dividido por 4, 1. E sucessivamente as outras. Ó, 3 vezes 4, 12. 5 vezes 1, 5. Aqui é 12 dividido por 5, você vai achar o número misto. Isso são coisas que a gente já vimos em aulas anteriores. 4 vezes 2, 8. 7 vezes 1, nunca esquecer que tem um 1zinho aqui. 8, 7. Vai achar o número misto quando você fazer a divisão. 8 dividido por 7 dá 1 inteiro, 1 sétimo. Já foi visto em aulas anteriores. Para multiplicar fração por fração, multiplicamos os numeradores e os denominadores entre si. Observação, ó, 1,5 vezes 1 quarto. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. 4 quinto vezes 3 sétimo. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 7, 35 avos. Ok? Para multiplicar os números mistos, devemos transformá-los em frações impróprias antes de efetuar a operação. Isso já foi visto em aulas anteriores. Olha aqui, ó. Exemplo. 3 inteiro, 1 quinto. Vezes 2 inteiro, 1 quinto. Você vai transformar esses números inteiros, esses números mistos, em frações, ó. Ao fazer, você lembra, tem que conservar o denominador. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. 16 sobre quinto, 16 quinto vezes 7 terço, que é conserva o denominador. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Aí você vai fazer a multiplicação normal. 5 vezes 3, 15. 16 vezes 7, 112. Aí volta, faz a divisão e você vai achar o número misto. Já aprendemos isso em aulas anteriores. Aqui, o mesmo raciocínio. Conserva o 2, multiplica 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. 11 meio vezes 12. Você vai multiplicar 11 vezes 12, 132, e 2 vezes 1, porque você sempre tem que lembrar que aqui tem um 1. 132 dividido por 2 dá 66. Ok, quinto ano. Agora nós vamos para a divisão. Divisão, para dividir uma fração por outra, basta multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Aqui, ó, 1 terço dividido por 3. 1 terço não, 1 meio, perdão, dividido por 3. Você vai pegar 1,5 dividido por 3. Lembre-se, tanto na multiplicação como na divisão, sempre tem um 1 embaixo. Você vai pegar 1,5 vezes o inverso da segunda, que no caso é 3 aqui sobre 3 sobre 1. Então, vai ficar 1 terço. Ao fazer, 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. Aqui, ó, no cachorrinho. Dois números são inversos quando o produto deles é igual a 1. Para dividir número misto, precisamos transformá-lo em frações impróprias. A divisão é a operação inversa da multiplicação. Isso aqui tudo já foi visto em aulas anteriores, mas vamos dar uma olhadinha. 4 dividido por 1 quinto. Você vai pegar 4 sobre 1, dividir pelo inverso da segunda, né?
Aqui, ó, 1/5 é 4 sobre 1. Aqui, ó, divisão, você vai multiplicar pelo inverso. Ok? 5 sobre 1. 5 vezes 4, 20. 20 sobre 1, que é igual a 20. Não esqueça, ok? 4 nonos dividido por 2/3. Você vai repetir a primeira, conservar 4 nonos e multiplicar pelo inverso da segunda. Olha aqui, ó, tá? 3/6. 4 vezes 3, 12. 9 vezes 2, 18. Isso aqui são números mistos, que você já sabe como transformá-la em fração para chegar no resultado. 5/6 vezes 3/4, 15 sobre 8. Aí, transformar a fração em número misto. Isso nós já vimos em aulas anteriores. Para não ficar nenhuma dúvida, vamos a um exemplo. 4 sobre 4/6 dividido por 3/3. Aí você vai pegar o 4, conservar 4/6 e multiplicar. Perdão, aqui é 4, tá? 4/6 dividido por 3/4. Você vai pegar a primeira, 4/6, e multiplicar pelo inverso da segunda, que é 4/3. Ok? Ao fazer essa multiplicação, você vai achar o resultado. 4 vezes 4, 16. E 3 vezes 2, 6. É assim que a gente faz a divisão de uma fração. Ok, quinto ano? Beijos, até a próxima. Façam a atividade e enviem para a tia Dilsa.